Olá, seja muito bem-vindo ao Café com Ideias aqui mesmo na TV Barreiro News. Estamos diretamente dos estúdios da Interface trazendo para você, como sempre, uma nova ideia. Hoje, o episódio, ele é mais do que especial. Sabe por quê? Existem histórias que passam pela vida da gente e existem histórias que marcam o coração de uma forma que o tempo jamais apaga. Histórias de força, de fé, de resiliência. Histórias que nos fazem olhar para o céu e lembrar que cada segundo importa. Em outubro deste ano, Deus levou consigo uma jovem que encantou o Barreiro, Minas Gerais e pessoas de dentro e fora do Brasil. Uma jovem que passou aqui pelo Café com Ideias com muita luz, sorriso e esperança, mesmo em meio à dor. Uma guerreira que enfrentou um tumor maligno com uma fé que inspirou multidões. Adassa Reis. Hoje, o Café com Ideias abre suas portas não apenas para lembrar, mas para honrar. Para dar voz ao amor, à coragem e ao legado. E para conhecer uma mulher que carrega dentro de si uma força inexplicável, que viveu ao lado da filha cada batalha, cada oração, cada silêncio e cada recomeço. Com muita honra e profundo respeito que recebemos hoje, aqui no Café com Ideias, ela, a mãe da Adassa Reis. Gil Reis, seja muito bem-vinda ao nosso programa, Gil. Ai, Thales, bom dia. Obrigado por estar aqui. Você já me deixou emocionada já. Falar da minha filha é contar um pouco mesmo do que a gente viveu, da trajetória dela. Não foi muito fácil. Eu sei que eu vou chorar muito hoje, mas obrigada por ter me convidado. Estou aqui à disposição de vocês. Gil, é uma honra para nós termos a sua presença aqui, né? Desde já novamente te agradecendo por essa presença maravilhosa, né? E antes de falarmos sobre a Adassa, eu queria falar um pouquinho sobre você, né? Para que o nosso telespectador conheça um pouco de quem é a Gil Reis, né? Me conta um pouquinho, Gil, quem é, né, você e como você se define como mulher, mãe, adoradora e sobrevivente. Conta um pouquinho essa sua história para nós. Bom, meu nome é Gilvânia, né? Mais conhecida como Gil Reis, para alguns amigos Ju. Não sei porque o Ju, mas a minha família me chama de Ju. Sou uma mulher sonhadora, batalhadora, guerreira. Trabalho desde os meus 15, 16 anos. Sou manicure. Canto desde os 7 anos. Comecei a cantar com um tio meu. Ele sempre cantava na igreja, pastor, e ele me levava para os lugares com ele. E é engraçado uma história que eu tenho minha, porque eu chupava bico. E eu chupei bico até os 13 anos de idade. É mesmo? Mas eu amava cantar. E aí meu tio falava comigo assim, só vai cantar se você parar de chupar bico. E eu tive que parar de chupar bico para poder cantar. Olha só. E aprendi a cantar com ele, cresci numa família de adoradores. Meus pais são pastores. Tenho tios pastores, primos pastores, cunhada, meus irmãos são levitas também, tocam, cantam, dançam. A Adassa também era ministra de louvor, era do grupo de coreografia da igreja. Sou uma mãe guerreira, assim, leoa, aquela que abraça, que protege. Sim. Briga comigo, mas não briga com meus filhos. Casada já há 27 anos. Amo o que eu faço em tudo. Ser adoradora para mim é algo que eu digo que é um sangue que corre nas minhas veias. Que se tirar isso de mim, vai me maltratar. Hoje, devido à perda da minha filha, eu tô um pouquinho que parada, sabe? Mas eu sei que é um processo meu e que daqui a pouco eu vou estar de volta em nome de Jesus. Mas sou uma mulher persistente, já vivi muitas situações difíceis, a ponto de querer parar, muitas vezes, casamento, como pessoa, na igreja, mas o Senhor, Ele sempre me chama para ir avante. Ele nunca me deixa parar, nem nesse processo de luto.
tenho vivido situações que eu tenho que esquecer o luto e continuar. Então eu me vejo uma mulher também guerreira, que não consegue ficar quieta em meio às dificuldades. Extraordinário, Gil. E eu queria saber um pouquinho, ainda falando um pouco sobre a sua infância, né? Nós conversamos ali um pouquinho nos bastidores e você falou sobre, né, você ter sido curada Sim, ainda criança. sim. Como que foi isso? Conta um pouquinho pra gente essa experiência. No parto da minha mãe, quando eu nasci, foi feito fórceps na época. Uhum. E no me retirar, os médicos acabou machucando as minhas pernas e o meu braço. Minha mãe sempre conta que eu fui embora para casa igual uma múmia, toda enrolada em faixas, não pôde nem vestir a roupinha de saída de hospital. E quando eu comecei a andar, o certo é toda criança começar a andar até no máximo 2 anos. Aos 3 anos eu ainda não andava, e foi descoberto que eu tinha um problema nas minhas pernas. Para quem me conhece, dá para ver eu em pé que eu tenho a perna torta do joelho para baixo. Quando criança eu usava bota ortopédica, porque chinelo, sapato para mim abria buraco. Eu pisava muito torto, arrastava o pé e abria buraco. Então meu pai tinha que comprar sapato para mim de 15 em 15 dias, chinelo a mesma coisa. Aí fui crescendo, fazendo exames, descobriram que eu tinha uma perna maior do que a outra. E aí foi diagnosticado no tratamento que eu teria que usar uma bota ortopédica pegando dos pés com 2 barras de ferro até em cima na perna, amarrando a perna. Essa bota seria para dormir, para chegar o osso do meu joelho no lugar. E se eu não usasse até os 14 anos, eu teria que passar por uma cirurgia para colocar o joelho no lugar. Só que, como eu te disse, eu sou evangélica desde que eu nasci. Eu posso dizer que eu nasci na igreja, né? Esse jargão que todo mundo diz. Teve uma campanha na minha igreja que o pastor Wellington Gonçalves, que é da Quadrangular do Vale do Jatobá, hoje já é falecido, ele foi nessa campanha na minha igreja e ele orava por curas. Eu tinha uns 10, 11 anos e ele orava por cura, e minha mãe esperou o final do culto e pediu que ele orasse por mim, porque eu sentia muitas dores na perna, eu não podia fazer educação física na escola, eu não podia correr porque eu sentia muita dor. Sofri muito bullying, hoje a gente sabe que é o bullying, porque eu arrastava a perna. E aí ele me sentou no altar da minha igreja, ele mediu a minha mão, porque era assim que ele fazia, ele mediu, e ele viu a quantidade de centímetros menor de uma para outra. Então ele começou a orar a Deus, que Deus colocasse a minha perna no lugar. E todos que ali estavam foram vendo a minha perna crescendo e chegando no lugar. Hoje tem só a parte torta, né? Que é para todo mundo ver, porque a cura ela acontece, mas tem que ficar ainda os vestígios para que a pessoa entenda que realmente aconteceu uma cura ali. Hoje eu estou com 48 anos. O médico tinha dito que se eu não fizesse essa cirurgia aos 14 anos, eu ficaria numa cadeira de rodas. Hoje eu tenho 48 anos. Eu não preciso que ninguém me leve em lugar nenhum. Eu ando para todos os lugares e eu entendo hoje que era um diagnóstico do diabo me paralisar. Porque me pondo numa cadeira de rodas, talvez eu não estaria aqui agora dando essa entrevista, porque acessos seriam difíceis, né? E eu estou curada no Senhor, e sempre que eu posso, nos lugares que eu vou, eu testemunho essa cura do que Deus fez e que eu sou um milagre do Senhor nessa terra. Sensacional, Gil. E eu queria saber um pouquinho mais, além, né, de toda essa história, toda essa trajetória que você passou. Você mencionou que você canta desde os 7 anos, ali basicamente, e sempre sonhou em ser mãe. Sim. Né? Como foi para você realizar esse sonho, Gil? Ai, Thales, assim, eu desde menina era uma loucura ter uma filha. E eu dizia que eu queria ter uma filha. Vou me emocionar. Porque, não sei, era um sonho de ter uma filha e Deus me deu. Quando eu namorava com meu esposo, eu comprei 2 calcinhas de neném. Uma escrita "Sou da vovó" e "Amo a mamãe".
E o meu marido ainda falou assim, a gente namorava, por que você tá comprando isso? Eu disse pra ele, porque o nosso primeiro filho vai ser uma menina. E assim foi. E casei em 98 e tive a Daça em dezembro do ano de 2000. Ela nasceu dia 12, que inclusive semana que vem já é o aniversário dela, ela faria 25 anos. Assim, quando eu tive a Daça foi realmente a realização de um sonho. As mães em casa vão entender o que é isso. Porque quando a gente processa alguma coisa, a gente quer muito. E eu orava a Deus, Senhor, eu quero uma menina. E quando a Daça nasceu, foi assim, uma realização de um sonho. A Daça era uma menina linda, desde pequenininha. Era pirracenta quando criança, porque primeira neta, primeira sobrinha. Então, os meus pais paparicaram ela demais, né? Mimaram ela demais. Mas era uma criança que foi muito amada, muito desejada e um sonho realizado. Quando ela era bebê, eu olhava para ela no berço e eu sempre dizia que ela era a minha joia rara, a minha preciosidade. E surgiu um apelido, Pocochoco. Não sei como surgiu, mas ficou Pocochoco e será sempre a minha Pocochoco. E além da Daça, teve também o Rafael. O Rafael. Rafael nasceu no ano de 2009. Dia 13 de dezembro, não foi nada combinado, gente. Ela nasceu dia 12 de dezembro e ele dia 13. É plano de Deus e ela falava que o Rafael era um presente atrasado de aniversário. Rafael é meu segundo amor, porque o Rafael, ele veio de uma revelação. Eu fui cantar numa igreja e o pastor me entregou que eu estava grávida e que seria um menino. Na época eu não aceitei, porque a condição de vida que eu tinha na época não me permitia ter mais um filho. Mas quando eu estava no momento apropriado para ter mais um, eu falei, Deus, é agora e eu quero esse filho. Então eu digo que a Daça foi um sonho realizado e o Rafael foi um amor que nasceu. Que extraordinário, Gil. E falando um pouco agora na questão da Daça, né? Vamos entrar um pouco nesse contexto. Sim. Eu queria saber de você. Você contou aqui de forma bem breve um pouco sobre essa parte da infância da Daça. E eu queria te perguntar, quais lembranças sobre essa infância mais marcaram o seu coração? Ah, tem muita coisa. A Daça sempre foi muito carinhosa. Ela sempre foi uma menina, assim, muito ativa. Mas tem uma lembrança que a gente não esquece, ela com uns 2, 3 aninhos, ela andando pela casa e ela ficava assim, tia, tu. E a gente não entendia o que era esse tia, tu. E a gente ficava, meu Deus, de onde que essa menina tirou esse tia, tu? Aí um dia foi começar, eu acho que, eu não lembro se foi o jornal ou se foi o jogo, que começa a contagem 5, 4, Sim. Aí ele dá um espaço. E ela, quando ela ouviu, ela saiu falando, tia, tu. Aí que a gente entendeu que o tia, tu era a contagem de um início de um programa. Pequenininha. E ela, a Daça, ela cresceu no meio de adultos e ela se desenvolveu muito rápido. Falou e andou ao mesmo tempo. Com 10 para 11 meses, a Daça andou e falou. Com 1 ano, a Daça já conversava assim, muito desenvolto. E nós nunca tratamos ela como bebezinha, conversando como, sabe, igual toda manhã. Não, a gente sempre conversou com ela de igual para igual. Eu acho que isso também a tornou quem ela era. Uma mulher decidida. E ela sempre foi, desde pequenininha. Quando ela queria alguma coisa, é meu, pronto, acabou. E conta pra gente, na adolescência, que tipo de jovem ali a Daça ela se tornou e basicamente quais eram os seus sonhos, talentos, medos, alegrias? Como era isso? Na adolescência veio aquela fase de rebeldia, né? Sim. Foi a fase que ela me deu um pouquinho de trabalho, mas assim, como todo adolescente, a fase da adolescência é muito difícil. Tô vivendo de novo porque eu tenho um adolescente em casa. Mas assim, a Daça sempre dizia que ela queria se tornar uma pastora. Ela sempre dizia que queria cantar como eu. E dizia que queria ter o mesmo exemplo, que ia seguir o meu exemplo, né? De mulher, de batalhadora, de sonhadora.
e sempre correu atrás, desde menina. Ela começou a trabalhar aos 15 anos e dos 15 anos até o último dia de vida dela, a Daça nunca dependeu de mim financeiramente. Tudo que ela quis, ela sempre trabalhou, adquiriu e sempre projetou trabalhos, sabe, sonhos, idealizava e falava, vou fazer e fazia. Não esperava por ninguém. E até o último dia de vida dela, desde que ela começou como adolescente a caminhar sozinha, ela sempre foi daquela menina determinada. Eu quero, desde criança, eu acabei de dizer, né, que desde criança era assim. Eu quero ir atrás e conquistava. E sempre foi uma menina assim, muito tranquila, tirando a adolescência, que é a fase que todo adolescente dá trabalho, tirando esse tempo, ela sempre foi uma menina muito tranquila, que queria, que conquistava, que batalhava, que não esperava por ninguém e que sempre serviu principalmente a Deus, que é o que eu ensinei para ela. Acima de qualquer coisa, não deixe Deus de lado, porque para você conseguir tudo que você precisa, você tem que ter Deus na sua vida. Gil, é muito interessante, né, você citar sempre essa questão da fé, essa questão das suas convicções. E muitas pessoas conheceram a Hadassah já no momento da luta, no momento dessa batalha. E eu queria te perguntar agora, como mãe, você que conhece, né, a Hadassah ali desde o primeiro segundo, quem era a Hadassah por trás das câmeras, por trás das batalhas? Quem era a Hadassah Reis? Agora você tocou num ponto que eu sempre disse, que ela ficou muito conhecida pós-quimioterapia, pós-descoberta do câncer. A Hadassah já era muito conhecida, porque sempre foi uma menina muito extrovertida, muito comunicativa, muito brincalhona, fácil de fazer amizade. Aonde ela chegava, ela era alegria pura. Hadassah sempre foi assim, desde criança. Aonde ela chegava, ela se destacava em tudo. E esse processo da descoberta do câncer, realmente foi eu quem vivi com ela dentro de casa. Lá na internação, quando ela ficou 15 dias internada na quimioterapia, na primeira quimioterapia, Deus tratou com ela que da mesma forma que ela mostrava o lado bonito dela para as pessoas, que era também para ela mostrar o lado ruim que era a doença. Porque, querendo ou não, essa doença é um lado ruim. Ela estraga a pessoa. Ela destrói a pessoa dentro e por fora. E ela dizia assim para mim, mãe, eu não quero mostrar esse lado. E eu disse para ela numa conversa lá no hospital, falei, filha, você tem que mostrar. Porque é muito lindo a sua aparência, cabelo grande, maquiada, é muito lindo isso. As pessoas te conhecem desse lado, mas Deus, ele te conhece por dentro. Deus, ele sabe quem você é e é isso que ele quer que você passe para as pessoas. Quem é a Hadassah no seu íntimo? E essa doença, ela veio despindo a Hadassah de vaidade. Ela tirou toda a vaidade da Hadassah, que foi o cabelo, a maquiagem, as unhas. E a Hadassah começou a mostrar um lado, a Hadassah humilde. Ela começou a mostrar o lado, a Hadassah com problemas. Mas quem via realmente era eu e meu filho dentro de casa. Porque por mais que ela ia para a câmera e mostrava ela sorrindo, ela tinha uns momentos de dor, que ela chorava muito, e esse lado é um lado que mexe muito comigo, porque por muitas vezes eu tinha que parar tudo que eu estava fazendo e me sentar do lado dela e ficar ali segurando a mão dela e ouvindo os questionamentos. Mãe, por quê, mãe? Por que isso, mãe? Por que aquilo? Por que veio a mim? Por que aconteceu? E eu não tinha resposta. Porque não tem resposta para um câncer. Não tem resposta para essa doença. Eu só falava para ela, filha, foi permissão de Deus. Então vamos tentar viver isso. E Thales, desde bebê, a Hadassah sempre dormiu no meu cantinho. Mesmo que tinha o berço, mesmo que tinha a cama, ficava do meu lado. E eu sempre segurava a mão dela. E lá no hospital,
quando surgiu a hipótese, porque ela teve 2 internações. Uma primeira que foi do início da descoberta que poderia acontecer o câncer, né? Que poderia ser o câncer, que foi quando ela internou para tirar o abscesso da perna. E aí, na cirurgia da retirada do abscesso, virou uma massa. E aí ela estava acordada nessa cirurgia. E aí eles falaram de um possível tumor, de uma massa que estava ali. Quando ela veio para o quarto, ela chorou muito. Eu segurei a mão dela e disse: filha, eu vou segurar a sua mão até o final. Então, nesse processo dentro de casa, de choro, de muita dor, de muito questionamento, eu estava sempre ali segurando a mão dela, para ela entender que ela não estava sozinha. Porque nesse processo, a pessoa ela se sente abandonada. E ela se sentia. Ela reclamava muitas vezes: mãe, eu estou sozinha, meus amigos me deixaram. Família, a igreja. Eu estou orando por você. Mas deixaram, porque não iam lá em casa. E ela se sentia abandonada, então ela chorava muito. A pessoa que ela teve mesmo como um ponto de apoio era eu como mãe, o Sandro como namorado, o meu filho e os meus irmãos. Mas foi muito difícil esse processo, sabe? Porque a gente não sabe o que falar para a pessoa. Você vê a pessoa passar muito mal, porque ela passava muito mal pós-quimioterapia. Eram 3 sessões e um processo de 21 dias. Então ela fazia quarta, quinta e sexta e contava-se 21 dias para o próximo processo de químio. Mas durante esses 21 dias eram 2 semanas de muita dor, de muita tristeza. Você via a pessoa passar mal ao extremo e você não ter o que fazer. Foi um processo muito complicado, mas que assim, a gente buscou força em Deus mesmo em todo o tempo para permanecer ali. E você me falou ali também nos bastidores de uma conversa nossa, em relação a você já ter, né, se desfeito de muitas coisas, mas ainda tem ali aquela cama. Tem. Aquela cama. Me conta um pouquinho sobre essa história desses momentos com aquela cama. Foram 4 meses, porque ela entrou de férias em junho, nós viajamos, quando nós chegamos, que veio todo esse reboliço, né? Porque até então era um nervo ciático. Depois do nervo ciático, depois dessa viagem, descobriu uma bacia quebrada. Então, dessa bacia quebrada, veio o descanso, né? O repouso. Não podia ficar andando, porque sentia muitas dores. Não podia ficar muito tempo sentada, porque as dores eram intensas. Então, ela só ficava deitada. E foram 4 meses deitada nessa cama. Essa cama tá lá. Eu tô me dispondo dela hoje porque eu olho para essa cama e eu vejo ela. A Daça ficava de segunda a segunda. Da hora que acordava até a hora de deitar, de dormir, né? Deitada nessa cama. E eu comecei essa semana, eu relutei muito, Thales. Eu não queria tirar as coisas dela. Eu queria deixar lá, mas não tem como você ficar guardando. Incomoda muito mais. Você olhar as roupas, você olhar os sapatos, você olhar os objetos, você olhar uma cama e não ter a pessoa ali. E eu te disse ali nos bastidores, e eu queria dizer isso aqui agora, sempre se fala, quando você tem um filho, que tem que cortar o cordão umbilical. E eu entendi, terça-feira, que cortar o cordão umbilical não é quando casa e vai embora. Não é quando o filho muda de país. Não é quando o filho sai da sua casa. É quando morre. Porque acabou. Os objetos vão embora. A cama vai embora. A roupa vai embora. A pessoa foi embora. Até o CPF da pessoa é apagado. Isso é cortar o cordão umbilical. E essa cama, assim, por mais que ela me retrate lembranças boas, nesses últimos tempos ela tem me retratado só lembranças ruins, que eu quero esquecer. Não é que eu quero apagar minha filha da minha memória, mas é que eu quero tirar essa dor, porque é olhar e ver os dias que ela rolava de dor naquela cama, que ela gritava: mãe, me ajuda, e eu não tinha o que fazer. E nesse momento, Gil, quando você segurava as mãos da Daça e ela questionava, o que passava na sua mente?
Em muitas vezes eu fiquei revoltada. Porque não dá para entender essa doença. A Dacia é uma menina que nunca fumou, nunca bebeu, nunca usou droga, não conhece rua, não conhece baile funk, não conhece essas coisas. A Dacia cresceu na igreja, que quando eu engravidei dela, eu disse que eu praticamente nasci na igreja, né? Porque a minha vida inteira foi servir ao Senhor, e a Dacia, ela foi no meu ventre para a igreja. Eu dancei na igreja até o 6º mês de gravidez, cantei a gravidez toda. Então a Dacia conheceu Jesus, ela não conheceu o mundo, ela conheceu Jesus. Então, assim, quando surgiu o câncer, me veio essa revolta, porque eu não conseguia entender o motivo desse câncer. E quando ela questionava, aí a minha revolta vinha mais. Porque a gente vê tanta gente, Thales, ruim nesse mundo. Tanta gente que mata, que estupra, que faz um monte de coisa ruim e tá aqui nesse mundo. E não tem uma doença, são pessoas saudáveis. E a minha filha era uma menina, ela é uma menina muito boa, que viveu o tempo todo para Jesus. Quando ela me questionava, muitas vezes eu só falava assim: Senhor, me dê uma resposta. E aí eu tentava passar para ela: Dacia, vamos entender que o Senhor, ele tem um processo nisso, um propósito nisso. Vamos entender que Deus, ele está usando esse momento para ajudar outras pessoas, porque a dor da gente, Thales, em muitas vezes, ela vai ajudar alguém. A nossa dor. Como assim ela vai ajudar uma pessoa, uma outra pessoa? Porque tem muita gente com câncer e ninguém fala de câncer. Às vezes eu estou do seu lado, posso ter essa doença e não vou te falar. Mas quando a pessoa consegue expor eu tenho, ela abre um leque na cabeça do outro que tem, e a pessoa consegue entender: não é uma vergonha ter o câncer, não é uma vergonha viver isso, e ela consegue botar para fora: eu também tenho. E aí eu falava para a Dacia, de repente essa doença te veio para alcançar outras vidas, porque como cristão, nós não viemos nessa terra para ser feliz. A Bíblia vai dizer: no mundo tereis aflições. Ou seja, nós vamos sofrer nesse mundo. Mas tem de bom ânimo. O Senhor, ele venceu, então nós também podemos vencer. Não é impossível viver nessa terra com a doença e não ser feliz e não viver em paz. É possível sim. E isso eu passava para ela: você está vivendo esse processo para ajudar alguém, e hoje eu entendo que realmente ela foi embora sem ver o que está acontecendo, mas eu estou aqui, tenho visto que realmente essa doença veio para ajudar, e é o que traz para mim hoje um pouquinho mais de paz. Entendi, Gil. Nós até recebemos, né, há um tempo atrás, a Dacia aqui no Café com Ideias, para você Sim. que nos assiste também. Né? Não sei se você já chegou a assistir esse episódio incrível com a Dacia Reis, se não, né, acompanha aqui esse episódio, nós ainda estamos com ele, vamos permanecer com ele para levar esse legado da sua filha. Sim. Mas eu me lembro em uma conversa que nós tivemos nos bastidores, né, onde a Dacia, ela abriu seu coração, ela expôs para nós, junto ao seu namorado Sandro, né, sobre os seus sonhos, os seus planos, os seus sonhos de casamento, de ter filhos, de construir essa família. Sim. Né, mas que não era o propósito, não foi a vontade diretamente de Deus, né, quanto a isso. E eu queria te perguntar, Gil, como mãe, você que esteve ao lado da Dacia em cada etapa, né, foi um osteosarcoma condroblástico grau 3, né, um tumor maligno avançado, e para você como mãe que esteve ao lado dela em cada etapa, em cada detalhe, como foi para você como mãe viver esse momento ao lado da sua filha? Bem doloroso. Bem doloroso. No dia da primeira internação, a gente foi no hospital para apresentar um exame, e ele já mandou a gente direto para o hospital lá no contorno. Quando nós chegamos lá, o médico foi com a guia para internação, mas não internaram.
Aí quando nós chegamos lá, o médico pediu outros exames e foi fazer, e ela passando muito mal. E era umas 10 horas da manhã aquilo, em jejum, sentindo muitas dores. Aí às 4 horas da tarde, às 16 horas, eu cheguei na porta da sala do médico e perguntei: doutor, o que você vai fazer com a minha filha? O que você vai decidir? Porque eu já não estava mais suportando ver ela andando de um lado para o outro, sentindo dor. Mãe, me ajuda. E ele disse para mim: nós vamos interná-la porque apareceu umas coisas. Aí eu perguntei: que coisas? E ele disse: um tumor. Na hora que ele disse um tumor, eu já gritei: tá repreendido em nome de Jesus, não tem isso. E desde esse dia, eu já comecei a sofrer. Porque uma pessoa com câncer, ela sofre muito. Mas assim, a gente imagina até chegar dentro da sua casa. Você, quando ouve alguém falar que está com câncer, você imagina assim: nosso Deus, vai sofrer muito. Será que vai viver muito tempo? Será que vai morrer logo? Como que vai ser? É isso que você imagina. Mas, quando é no outro, você não sofre, porque não está te afetando. E quando chegou na minha casa, eu fiquei assim, ao mesmo tempo que desesperada, porque eu sabia que eu podia perder a minha filha, mas também confiante. Eu orava sempre, eu pedia a Deus em todo tempo: não deixa ela morrer, Senhor. Não tira ela de mim. Senhor, não permita, porque a Darça era meu porto seguro, sabe, Thales? A Darça, ela, desde bebê, ela me deu muita força para viver. Eu já passei muitas situações difíceis na minha vida. Muitas situações difíceis mesmo. E eu sempre olhava para a Darça, porque durante 9 anos foi só ela. Depois veio o Rafael. Então eu sempre olhava para a Darça e eu inspirava nela, buscava força nela para continuar. Então, quando veio o câncer, que veio esse problema da doença, em alguns momentos eu fiquei muito desesperada. Eu chorava e não deixava ela ver. Eu ia tomar banho e eu chorava. Eu estava fazendo comida e eu chorava. Às vezes, na igreja, quando eu não estava ministrando, eu chorava ali. E em todo tempo eu falava: Deus, não tira minha filha de mim. Não leva ela, não me permita viver sem ela. Mas eu falava: Senhor, faça a tua vontade. Porque no decorrer dos dias, Thales, ver a minha filha, o estado que ela ficou. A minha filha emagreceu 14 quilos. A minha filha não comia, não bebia. Na internação de 15 dias, a minha filha ficou 10 dias sem comer. E eu olhava para minha filha definhando naquela cama. Eu fiquei os 15 dias com ela. Porque no dia que o médico falou que ia internar ela para cirurgia, né, da quimioterapia, nós fomos fazer a quimioterapia no primeiro processo. Nós já saímos da quimioterapia para internar e eu fiquei com ela e falei: minha filha, se você ficar aqui 1 mês, eu vou ficar aqui com você. E foram 15 dias de internação. E minha filha gritava muito: mãe, me ajuda, mãe, por que eu tô vivendo isso? E ela não comia, ela vomitava. Foram 10 dias a minha filha vomitando. Eu gritava naquele hospital, eu pedia socorro: gente, me ajuda, porque quando você vomita, machuca tudo por dentro. E foram 10 dias sem comer, sem beber. Ela ficou com isso aqui tudo preto. E eu olhava: Deus, tem misericórdia, tem misericórdia. Foi um processo para mim assim, muito traumático. Depois veio para casa e a gente ia e voltava de hospital. Ver a minha filha emagrecendo, se acabando, sem o cabelo. Eu olhava para ela e eu não via a Darça que eu coloquei no mundo. Porque a Darça doente não era minha filha. Era uma menina que dentro de casa ela ficava muito oprimida, sabe? Perdeu a alegria, o sorriso. Teve até um dia que nós fomos no supermercado e o meu filho, ele é muito alto,
e vai fazer 16 anos, mas meu filho é um bebezão, ele é um crianção. E ele quis comprar um brinquedo. É um joguinho que você vai tirando as peças e vai montando de encaixe até cair. E nesse dia, eu chorei ouvindo a minha filha rir, porque já tinha meses que eu não ouvia um sorriso da minha filha. E ficou ela e o Rafael brincando lá no quarto e eu sentada na sala. E eles davam cada gargalhada, sabe? E riam assim. E ela, principalmente, ela dava cada gargalhada. E antes, a risada dela me incomodava. Mas nesse dia, a risada dela não me incomodou. E eu olhei para o céu e falei, Deus, obrigada. Porque minha filha está rindo. Porque eu vi ela chorando. Eu vi ela lamentando. Eu não vi ela rir. E nesse dia eu vi ela rindo. E eu falei, Deus, obrigada. Se eles quiserem brincar até amanhã, eles vão ficar brincando. Se eles quiserem rir até amanhã, eles vão ficar rindo. Porque eu estava sentindo falta daquilo. Que a doença, ela meio que tirou isso. Por mais que ela vinha nas câmeras e ela tentava mostrar uma Daça feliz, mas dentro de casa, no nosso íntimo, ela mostrava quem ela realmente estava sendo. E ela estava vivendo um processo muito difícil, que eu sei que tem muita gente que vive, mas não é impossível passar. Vai passar. No plano de Deus, no propósito de Deus, no tempo de Deus, vai passar. E como foi, Gil, para o Rafael viver toda essa situação? Ai, Thales, para ele tá muito difícil, sabe? Rafael e a Daça, eles têm uma ligação muito grande. Eles eram muito apegados, né? Muito. Ele nasceu um dia após o aniversário dela. Ela tinha acabado de fazer 9 anos. E ela falou assim, ele é meu presente atrasado, mãe. No dia que ela foi ver ele no hospital, ela chorava e ria ao mesmo tempo. E eu ainda falei assim, minha filha, por que você tá rindo e chorando? Eu não sei, mãe, eu não sei se eu tô feliz, eu não sei se eu tô triste. Mas a Daça, ela tinha o Rafael não como irmão, ela tinha o Rafael como filho. E ela apresentava ele para todo mundo, esse é o meu filho. Teve uma pergunta na escola uma vez, quem é que tem um filho? Ela levantou a mão, ela tinha 14 anos. A professora falou assim, como assim você tem um filho? Uai, o meu irmão é meu filho, eu cuido dele porque ela cuidava dele. Com 1 ano e 4 meses dele, eu tive que trabalhar fora, porque a gente estava vivendo uma situação muito difícil em casa, e eu precisei trabalhar fora, para bancar, né, a casa. E ela que cuidava dele, ela tinha 10 anos. Ela chegava da escola, ela pegava ele, ela levava para casa, ele ficava com a minha mãe. Ela levava ele para casa, ela dava comida, ela dava banho e ela ficava com ele. Então, hoje, para o Rafael, ele não é de ficar chorando. Porque ele falou assim, mãe, eu vou ser forte, vou cuidar da senhora igual a Daça cuidou. Porque a Daça cuidava de mim, ela tinha isso comigo. E ele falou, eu vou cuidar da senhora igual a Daça cuidou. Então, assim, eu pego ele pelos cantos, muito triste. Essa semana aconteceu um fato dele chegar em casa. Ele treina futebol lá perto de casa e ele chegou muito cabisbaixo. Aí eu perguntei o que está acontecendo. Porque nós, mãe, temos que conhecer os nossos filhos. Saber quando eles estão bem e quando não está. E eu sempre tive isso, Thales, de olhar a Daça, o que está acontecendo? Rafael, o que está acontecendo? E aí eu perguntei, o que foi, meu filho? Aí ele falou assim, mãe, o menino lá no treino falou pra mim assim, não, velho, sua irmã tá sumida, sua irmã é maior pela ordem, ela ia nos treinos e agora ela não tá vindo mais, o que aconteceu? Aí diz ele que só olhou pro menino e falou assim, mano, a minha irmã faleceu. E o menino começou a chorar. E o Rafael chegou lá em casa muito, muito triste, sabe? Ele tá muito abatido. No dia do enterro, ele não conseguiu ficar no quarto. Ele ficou 1 semana dormindo comigo, porque ele não conseguia entrar no quarto. Ele mal entrava, os dois dormiam no mesmo quarto. Ele mal entrava para pegar roupa. E hoje eu tô vendo que ele tá um pouquinho mais aberto, porque ele voltou a jogar bola. Que tava sem jogar, né, lá no campo. Mas assim, muito fechado, não fala muito, não ri muito. Tá muito no cantinho dele. Sofrendo calado, né? Uhum. E Gil,
Agora nós já estamos assim aproximando de completar, né? Agora nesse dia 24, nós já completamos 2 meses do falecimento da Adassa, Sim. né? Bem recente ainda. E eu queria saber de você o que a Adassa ela deixou no coração das pessoas e em seu coração. Ai, ela deixou muita alegria, isso eu posso dizer, porque aonde eu passo, as pessoas falam: sua filha trouxe muita alegria para mim, trouxe muita paz. Ela conseguiu deixar Jesus, porque no vídeo que tá rolando na internet, que ela fala quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor, ela dizia assim, que se ela conseguisse alcançar uma vida com o testemunho dela, levando Jesus, porque era isso que ela queria, falar de Jesus, que para ela já estava tudo bem. Então eu vejo hoje que ela conseguiu mostrar Jesus para as pessoas. Ela conseguiu deixar essa mensagem de que nós estamos nessa terra para servir ao Senhor. E para mim, Thales, ela deixou uma filha, assim, um amor. Eu já tinha um amor muito grande por ela e aumentou ainda mais, porque a minha filha ela foi uma guerreira. Ela não desistiu, ela lutou até o fim e ela sempre dizia para mim: mãe, fica bem. Antes dela entrar para a cirurgia, ela me abraçou e ela olhou para mim e falou: mãe, fica bem. E assim, ela me ensinou que independente de qualquer coisa, a gente tem que tentar ficar bem. Não está sendo fácil ficar bem, mas ela deixou um legado que é tentar viver o máximo possível feliz, mesmo em meio aos problemas, e levar Jesus ao coração das pessoas, porque era isso que ela queria, que Jesus fosse falado para as pessoas dessa terra, que aqui, enquanto nós estivermos aqui, não é riqueza, não é construir projetos, é viver a palavra do Senhor e viver tudo que nós pudermos em Jesus, porque quando nós temos Ele, Ele nos dá tudo que a gente precisa. E Gil, como que você vê literalmente no detalhe, esse legado que a Adassa ela deixou não só, né, para a região onde todos nós vivemos, mas para todo o Brasil e o mundo também, que tem alcançado, o seu legado ele já tem alcançado outros países, né? Como que você tem visto esse legado? Eu fico maravilhada. Eu fico maravilhada de saber que em 3 meses, porque a descoberta do câncer foi final de julho, em 3 meses, a minha filha conseguiu mostrar Jesus para as pessoas, mesmo que através de uma doença. Porque, assim, quando você vai pregar a palavra, falar de Jesus para as pessoas, nem todo mundo te dá credibilidade. Antes, a gente entregava muito panfleto, né? Recebe aqui, tem uma mensagem de Jesus. Hoje você manda via WhatsApp, hoje você vem num canal de televisão, hoje você vai e faz um videozinho e posta. As pessoas ainda conseguem ouvir, mas não dá muita credibilidade. Mas quando veio a doença, quando vem uma doença, um problema, isso desperta um interesse nas pessoas. E isso despertou interesse nas pessoas em ouvir o que ela tinha para dizer e ela conseguiu mostrar. Então, hoje, muitas pessoas me procuram. A sua filha conseguiu mostrar para mim quem é Jesus. A sua filha conseguiu passar fé para mim, porque eu já não estava mais acreditando na vida, não estava mais acreditando em Jesus. A sua filha conseguiu trazer cura para o meu coração, para minha alma. E isso me deixa muito maravilhada, porque às vezes você vive uma vida inteira e não consegue fazer isso. Ela em 3 meses conseguiu. E eu recebo muito essa mensagem. Fico feliz. Ao mesmo tempo feliz de saber que ela tocou corações, mas também me entristece. Por quê? Quando as pessoas... Não que eu não queira que as pessoas continuem me procurando. Pode me mandar mensagem, pode me procurar, pode me parar na rua. Só que às vezes você está tentando cicatrizar uma ferida, né? E ela acaba sendo aberta. Mas a gente sabe que tudo que a gente vive é para o outro. Nunca é para nós, é para o outro. Jesus, quando andou nessa terra, ele não andou aqui para ele andou aqui para o outro.
para ajudar o outro. Então, tudo que nós formos viver vai ser para o outro. Gente, nós estamos aqui recebendo Gil Reis, a mãe da Daça Reis, que lamentavelmente faleceu no último dia 24 de outubro, né, agora de 2025. E, Gil, nós, além de tudo aqui no nosso programa também, nós temos um momento que é um bate-bola. Né? São perguntas e respostas rápidas ou não rápidas, depende de você. Sim. E eu queria saber, você tá pronta? Tô. Acho que tô. Então vamos lá, Gil. Olha só. Uma palavra que define a Daça. Amor. Uma palavra que define a Gil hoje. Batalhadora. Um momento que nunca sai da sua memória. A morte da Daça. Uma música que te lembra sua filha. Bom Perfume. Bom Perfume. Bom Perfume da Gabi Sampaio. Gabi Sampaio. Uma frase que sustenta sua fé hoje. Vou usar dela. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Um sonho que você ainda quer realizar. Eu sempre tive um sonho de gravar o CD. Hoje não é um sonho gravar um CD, mas que a minha música, que a minha voz em música chegue em corações. Excelente. Para você, Gil, o que significa a palavra família? Tudo. E pra gente fechar o bate-bola, o que você descreve como legado? Aí dá uma continuidade, né? Porque aquilo que deixaram aqui a gente não pode deixar morrer. E legado não pode deixar morrer, tem que dar continuidade. E é o que nós vamos fazer. É isso aí, Gil. Agora pra gente poder, né? A gente já estamos caminhando para os finalmente do nosso programa. E eu queria que agora para o nosso telespectador, né? O Barreiro, o Brasil e tantas pessoas ao redor do mundo que acompanham essa história com muito respeito e carinho. Eu queria que você deixasse uma mensagem para essas pessoas. Uma mensagem de fé, esperança e sobre o legado da Daça. O que você pode dizer para essas pessoas que acompanharam, que conhecem ou que não conhecem ainda a história da sua filha? O que você pode dizer para essas pessoas? Olha, eu estava dizendo, e eu disse aqui na entrevista sobre cortar o cordão umbilical, que eu entendi o que era isso. Mas você que está aí do outro lado, que tem a sua família, que tem seus filhos, tem seu marido, esposa, mãe, pai, eu quero dizer para você, viva tudo isso enquanto você pode. Não espere uma doença chegar. Não espere a morte chegar para dizer que ama, para dizer que a pessoa é importante. Faça isso hoje, enquanto você tem. Eu não esperei a minha filha adoecer. Eu não esperei ela morrer para descobrir um amor. Eu sempre amei. Eu digo que os meus filhos, eles são tudo que eu tenho. A herança que o Senhor me deu, porque são herança do Senhor para minha vida. E enquanto eu pude, enquanto eu posso, eu cuidei e estou cuidando com amor. Meus filhos sempre dizem, Thales, que eu sou muito pegajosa, porque eu tenho esse negócio de ficar o tempo todo. Eu já falei que eu te amo. E é o tempo todo eu dizendo para eles, eu amo vocês. Eu tenho uma musiquinha que eu acordava a Daça todos os dias. Eu acordo o Rafael, as meninas que trabalham comigo no Encontro com Deus, eu acordo elas nesse trabalho. Eu entro no quarto, bom dia, o sol já levantou, bom dia pra você. Sempre fiz isso. Era uma forma que eu demonstrava carinho, atenção, era uma forma que eu demonstrava amor. Demonstre isso enquanto você pode. Se você tem um filho que você tem uma mágoa, perdoe, porque depois que morrer não adianta querer perdoar. Já foi, acabou. Se você tem um pai, uma mãe, um irmão, um parente que você não consegue olhar na cara, eu quero dizer para você hoje, perdoe, porque foi isso que o Senhor nos fez. Lá na cruz,
Ao morrer, ele olha para nós e diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que faz. Se Jesus ele teve essa capacidade de nos perdoar os nossos pecados, e nós éramos pecadores, ele não errou e ele nos perdoou, quem somos nós para não perdoar? E viva intensamente essa vida, não deixe de viver. A doença, a morte, o seu processo não pode ser algo que vai te impedir de viver. Viva, porque enquanto se respira, tem vida, ainda pode continuar. A Adassa foi uma pessoa que me ensinou desde criança, quem conviveu com ela aprendeu muito e continua ensinando, mesmo ela não estando aqui. Vai fazer 2 meses, dia 24, dia 12 agora é aniversário dela, e ela continua me ensinando a ser forte. Não interessa a situação, não interessa o problema que você está vivendo, é necessário continuar, porque a Bíblia vai dizer, os pastores pregam muito sobre isso, que a gente tem que dar o primeiro passo, porque quando a gente dá o primeiro passo, o Senhor coloca o chão. Então depende de você querer continuar a sua vida, não parar por motivo nenhum, porque o Senhor te chama todo dia. Ele fala em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta do seu coração, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. O Senhor te convida a ter uma vida em paz, uma vida de alegria, uma vida de amor. Vai sofrer? Vai sofrer sim. Vou te dizer, não é pouco não. Mas a vida em Jesus, ela é uma vida galardoadora, porque no final de tudo você vai receber uma recompensa muito grande. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Que Deus te abençoe, Thales. Amém. Gil, antes eu gostaria também que você deixasse mais uma mensagem. Ai, deixa. Mas dessa vez, Gil, se você pudesse, nesse momento, segurar nas mãos da sua filha, olhar nos olhos da Adassa, qual mensagem você deixaria hoje para sua filha? Aí você me destruiu, né? Ai, se eu pudesse hoje segurar na mão dela, eu ia dizer para ela que, mesmo ela tendo sofrido muito tudo que ela sofreu, valeu cada segundo. Porque ela tocou muitas vidas e era o que ela queria, tocar vidas. Eu ia dizer, filha, não foi em vão. Tudo que você sofreu aqui não foi em vão. Eu vou continuar isso e dizer para minha Pocochoco, a mãe te ama muito. Não importa que você não esteja aqui, a mãe te ama muito e vai continuar te amando, porque você é uma filha exemplar. É uma filha que só eu tive o privilégio de ter. E é isso, Adassa, meu Pocochoco. Onde quer que você esteja, eu sei que você está com Jesus, eu sei que você está bem cuidada. Valeu tudo, todo o seu trajeto aqui. E eu te amo, minha filha. É isso. Gil, além disso, nós, como sempre aqui no Café com Ideias, antes deixa eu mais um lencinho para você, minha querida. Nós sempre preparamos aqui no Café com Ideias, juntamente a Rúbia, que é proprietária aqui da Interface Ateliê de Conteúdo, um presente simbólico, algo especial, mas que eu tenho certeza que hoje vai fazer muito sentido para você. E esse é um presente especial para você, aqui do Café com Ideias, a Interface Ateliê de Conteúdo. Mas que esse presente ele possa simbolizar a semente que foi plantada. Que ele possa simbolizar um legado que está sendo construído todos os dias, que será regado e que será direcionado por você, hoje como mãe. Nós sabemos que a história de Adassa Reis é um legado que não foi apenas uma história que aconteceu e acabou e passou, não. Mas é um legado que permanecerá. E por isso esse presente hoje para você, para que você possa cuidar todos os dias, imaginando e lembrando que a semente ela foi plantada. Obrigada. E que ela vai germinar e gerará muitos frutos. Amém.
Esse é um presente da Interface com Café com Ideias. Que lindo. Muito obrigada, Thales. Nossa, não sei nem o que dizer. Eu gostaria, assim, de agradecer muito a sua presença aqui hoje conosco, agradecer, né, por ter aberto o seu coração mesmo conosco. Nós sabemos que não é fácil, ainda de uma forma tão recente, né, e abrir o coração da forma que você abriu, mas nós sabemos que isso é muito importante para aqueles que nos assistem, aqueles que vivem situações parecidas, né, entender e conhecer um pouco mais e na profundidade, na intimidade do que você viveu com a Dacia Reis. Gil, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Thales. Eu quero agradecer vocês. Continue assistindo o Thales. Esse cara é um homem de Deus. Deus levantou para estar fazendo esse trabalho lindo, muito lindo, Thales. Que Deus te abençoe. Canta muito lindo. Estou muito feliz de estar aqui, apesar de eu ter derramado algumas lágrimas, mas eu estou muito feliz e agradeço de coração, porque você ter trago a Dacia aqui também abriu uma porta muito grande para que ela pudesse transmitir a mensagem dela. E é isso, não vai parar, vai continuar. E nós vamos dar continuidade a esse legado que a gente puder fazer. Você que está aí do outro lado, que está vivendo essa situação com câncer, eu estou aqui. Tem algumas coisas que eu ainda consigo esclarecer, que a gente viveu. Pode me mandar mensagem, pode me chamar no Instagram. Fiquem à vontade. Que Deus abençoe a vida de todos vocês e principalmente a sua, Thales. Amém. Que Deus continue honrando você, porque esse seu projeto é muito lindo. Amém. Obrigado, Gil. Obrigado. Nós estamos aqui sempre para poder servir as pessoas. E já que nós estamos falando de agradecimento, eu gostaria também de agradecer, né, em especial, um agradecimento muito especial, Interface Ateliê de Conteúdo, esse espaço que nós estamos aqui. Porque não adiantaria apenas, né, Gil, ter ali o Café com Ideias se não tivesse a Interface. Verdade. Então é um conjunto, né, de trabalhos que nós realizamos. Então a Rúbia, a Cida, toda a equipe, eu quero agradecer de todo o meu coração por terem abraçado essa ideia aqui. Interface Ateliê de Conteúdo estão sempre nos servindo, nos atendendo de uma forma extraordinária. E digo para você que nos assiste também, se existe algo em seu coração, você quer criar o seu conteúdo, você não sabe por onde começar, você quer criar, eu quero um podcast, eu quero um talk show, eu quero criar um outro programa de entrevistas qualquer, eu quero até mesmo fazer algo na minha própria empresa. Se você busca isso, o contato deles já está aqui embaixo na tela. Entre em contato com a Rúbia e toda a equipe da Interface, eles vão te atender de uma forma extraordinária. E eu falo assim, Gil, por mim, hoje nós já estamos aqui com vários episódios de Café com Ideias. Eu amo vir gravar neste lugar. Eu amo este lugar, eu amo esta equipe. E, gente, minha gratidão. E pergunto para você, Gil, o que você achou desse espaço? Maravilhoso, o lugar é lindo, bem confortável, as meninas são muito agradáveis, me deixaram bem à vontade. Amei isso aqui, vem mesmo, gente, não perde. É isso aí, gente. Para você que assistiu até aqui o nosso Café com Ideias, não perca o nosso próximo episódio. Nós ficamos por aqui. Mais uma vez, Gil, obrigado, tá, pela sua presença. Obrigada, eu que agradeço, que Deus abençoe sua vida. Amém. E olha só, até o próximo Café com Ideias aqui mesmo, na TV Barreiro News. Não perca!